Bom dia, alunos. Bom dia a todos. Eu vou começar mostrando o plano de ensino e hoje, como é a última aula, quais são os conteúdos que representarão a matéria para a segunda prova oral. Tem algumas coisas que estão atrasadas. Hoje à tarde eu vou tentar atualizar todo mundo. E eu coloco vocês a par. Tudo com relação ao módulo 8, né? Que são atividades que eu tenho que liberar para que vocês possam fazer. Então, vocês fizeram uma prova com relação a esse conteúdo, do 1 ao 6. Do conteúdo 7, na verdade, até o 12, seria o conteúdo do segundo bimestre. Eu vou botar aqui. Então, que representaria um outro grupo de conteúdos para uma segunda prova. Então, segundo bimestre. Tá? Então, essa parte do número 7 até o número 12 seria o conteúdo do segundo bimestre. E aqui, a legislação profissional é o que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Seria o nosso último conteúdo. Tá? Então, para a próxima prova, estudar a profissão, né, atribuições do engenheiro agrônomo, as funções e atribuições do Conselho Federal. No lugar de deveres fundamentais, a gente deu deveres também fundamentais aqui, então eu cortei e falei sobre assédio moral, né? E os honorários, eu falei na última aula, e hoje legislação profissional. Depois vamos pegar os arquivos referentes a esse conteúdo. Deixa eu já abrir aqui para resolver esse assunto agora. Então, aqui, ó, no módulo 6, ainda a gente deu um conteúdo que era do primeiro bimestre, que é natureza da profissão e ética da mentira, né? Que está relacionado aqui, ó, tópico 5, segundo bimestre, tá? Esse é o módulo 6. Vou pegar o módulo 7. A partir de qual módulo que vocês terão conteúdos para a prova? No módulo 7, vocês têm aqui o Conselho Federal e suas funções e atribuições, e deveres, na verdade não foi deveres fundamentais, eu fiz uma alteração, que foi sobre aquela aula sobre assédio moral e sexual, tá? No ambiente profissional. Foi essa aula que eu dei para vocês, que representaria esse terceiro encontro aqui. Essa aula aqui, ó, tá? Então, de conteúdo para a próxima prova, seria esse Conselho Federal e essa alteração que a gente fez aqui sobre deveres fundamentais, assédio moral e sexual. E agora, isso foi no módulo 7. Módulo 8, aí vocês têm honorários, né? E a aula de hoje, legislação profissional, tá? Então, aqui, ó, honorários profissionais, deixa eu aumentar aqui, e legislação profissional, que seria o tema para a segunda prova. Então, seria o módulo 7 e 8 para a segunda prova oral. Vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer uma série de questões antes da gente marcar essa prova. A gente vai ter que entrar num acordo, e aí depois vocês vão sortear. Tudo mais para vocês direcionarem com relação às questões que eu vou colocar. Tá? Eu vou fazer um banco de questões e aí vocês estudam para vocês saberem mais ou menos qual é o teor das perguntas que eu posso perguntar, que eu posso fazer na prova oral. Aqui é a aula de hoje.
Deixa eu ver se tem alguém aqui. Vai entrar. Ah, Viviane entrou. Bom dia, Viviane. Enfim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para falar sobre legislação profissional, nós temos que... Essa aula de hoje, eu confesso que eu não saberia qual é a forma de transformá-la de uma maneira mais didática. Até mesmo, ela tem muito teor ligado à parte do direito, à parte de humano, né? Então, eu peguei a lei que regulamenta a profissão do engenheiro agrônomo e aí vamos saber o que ela fala e o que vocês, futuros engenheiros agrônomos, necessitam saber a partir dessa lei. Então, a lei que regula a atribuição às atividades profissionais do engenheiro agrônomo é a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. E agora vamos ver o que ela fala. As leis, normalmente, às vezes a gente, como é de uma outra área, a gente acha que isso é algo que não nos compete, a questão da hierarquia, a forma de organização de uma lei. Então, lembrando que essa lei ela surgiu de um projeto que sofreu alterações, em que ela foi promulgada em 1966 e sofreu uma série de alterações, que esse é o processo natural de organização. E essa lei, número 5.194, ela é organizada em vários títulos, são 5 títulos, título 1, 2 e 3, e dentro de cada um desses títulos, em ordem crescente, nós temos os capítulos. Então, no título, ele pode ter o capítulo de 1 a 10, depois no título 1, no título 2 pode ter o capítulo 11 até 20, depois, assim sucessivamente. No título 3, teriam os artigos 21 até 30, por exemplo. E entre meio, em cada um desses títulos, vocês têm seções. Então, podem ou não terem seções, é como se fosse uma brecha, uma mudança do sentido da lei, do assunto que está sendo falado por essa lei, que foi votada, né, no Congresso Nacional. Então, todas as leis, os projetos de leis, eles seguem, existe uma Câmara de Vereadores para votar em leis municipais, existem deputados estaduais, né, que têm as suas câmaras, aos quais a gente elege, que vão promulgar leis a nível estadual e leis de nível federal, que é essa que a gente está falando, elas são votadas nas câmaras de deputados e senadores, tá? Então é mais ou menos só para que vocês entendam os termos, título, capítulo e seções, tá? Então, na verdade, seções ficaria aqui entre meio dos capítulos, né? Elas estaria subdividindo títulos, daí teriam os capítulos, e aí esses capítulos podem ou não terem seções. E aí pode ter a seção 1 com um conjunto de artigos. Só lembrando que sempre vão ter em ordem, os artigos sempre vão estar em ordem crescente. Temos mais ou menos 92 artigos dentro dessa lei número 5.194, tá? Então, o primeiro título que nós temos, eu não coloquei todos aqui, mas no final vocês vão observar, só para vocês lembrarem. Então, no título 1 vai falar sobre o exercício profissional da agronomia, e o título 2 sobre a fiscalização do exercício, e o título 3 assim por diante. É como se fosse uma separação de todos os artigos e os seus parágrafos correspondentes. Eu esqueci de falar aqui. E uma subdivisão do artigo, então você tem uma pauta, uma questão, e aí ele pode ser representado em parágrafos, tá? Título, capítulo, seções, artigos e parágrafos. E dessa forma que está organizada essa lei número 5.194, tá? E aí o capítulo 1 das atividades profissionais, o artigo 1, que refere-se às realizações do interesse social humano, que impõe a realização dos empreendimentos, ele tem a primeira seção, como eu falei para vocês, tá? Então, a seção 1 que fala sobre caracterização do exercício das profissões. Então, nessa seção pode ser que existam vários artigos, assim como podem pertencer vários artigos a uma seção ou não terem seções. Então, é comum.
Então, nesse artigo número 1, ele fala sobre aproveitamento da utilização dos recursos naturais, que é a importância, eu dei na aula de vocês sobre a importância social da profissão, então é uma conexão, é uma forma de ressaltar essa função social com relação aos recursos naturais, solo, água, vegetação nativa, meios de locomoção e comunicações, edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais, regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos, instalação e meios de acesso a costas, cursos e massas d'água, né, os cuidados especiais durante a realização dos empreendimentos, e o desenvolvimento industrial e agropecuário. Nesse artigo, ele fala sobre a necessidade de cuidado com relação a esses setores da sociedade. No artigo 2, que fala sobre o exercício no país da profissão do engenheiro agrônomo, observadas nas condições de capacidade das demais exigências, que também faz parte da seção 1, né, caracterização do exercício profissional, o diplomado ele deve obter o curso através de uma instituição reconhecida no país. No caso, quando for uma faculdade estrangeira, se você fizer uma faculdade de agronomia no exterior, você necessita validar esse diploma, bem como para que você possa ser amparado pelas leis brasileiras, por essa lei número 5.194. Os estrangeiros contratados em conselhos, né, contratados no Brasil, eles necessitam contactar o Conselho Federal e Regional de Agronomia, para que tenham seus títulos registrados temporariamente. Então, esse registro, se ele for temporário, ele precisa se reportar ao órgão de classe, que é o CONFER e o CREA. Ainda nesse artigo número 2, nós temos aí um parágrafo, que é considerado parágrafo único, né? O exercício das atividades do engenheiro agrônomo é garantido e obedecido os limites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, né? O título precário até a publicação dessa lei, aos que nessa data estejam registrados em conselhos regionais, tá? Então, na verdade, esse parágrafo ressalta o período de abrangência em que você tem os registros temporários, tanto para aqueles que são diplomados no Brasil, quanto para estrangeiros que estão presentes e deve exercer essa licença, essa obediência. E no momento que ultrapassar essa data desse registro temporário, é excluído a possibilidade de uso das suas atribuições profissionais. No artigo 3 ainda, desse título 1, são reservadas exclusivamente aos profissionais, essa lei do engenheiro agrônomo, a obrigatoriedade de caracterização de características de sua formação básica. Então, o que quer dizer isso, né? Então, ele tem um parágrafo único também, nesse artigo 3, em que ele está dentro de uma segunda seção, que é do uso profissional. Você tem a profissão de engenheiro agrônomo e você pode ampliar a sua capacitação, ampliar nesse parágrafo único as suas qualificações através de cursos de especialização, de aperfeiçoamento e pós-graduação. E aí a pós-graduação estaria dentro de mestrado, doutorado e até pós-doutorado, no artigo 3 da seção 2. No artigo 4, que está também dentro da seção 2, do uso profissional, as qualificações de engenheiro agrônomo só podem ser acrescidas à denominação de uma pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais que possuem tais títulos, né? Então, a associação com uma empresa, que é uma pessoa jurídica que tem um CGC, né, um cadastro de pessoa jurídica, ele necessita ter esse título profissional para poder estar atribuindo. Caso contrário, a empresa não pode, de acordo com esse artigo 4, não pode
registrar numa empresa se não tiver o título. No artigo 5 da seção 2, que também fala sobre o uso profissional, só poderá ter a denominação da palavra agronomia a firma comercial ou indústria cuja diretoria for composta, em sua maioria, por profissionais registrados em conselhos regionais, né? Então, a diretoria deve fazer parte dos conselhos regionais. O artigo 6, agora, que é considerado, exerce ilegalmente a profissão de engenheiro agrônomo, e esse artigo 6 está contido na seção 3 do exercício ilegal da profissão, 5 aspectos. Então, você está exercendo ilegalmente a sua profissão a partir do momento em que você descumpre esses 5 itens. Então, primeiro item, a pessoa física ou jurídica que realizar atos e prestar serviços públicos ou privados, como tratam essa lei, e não possua registro de classe. Então, se você for fazer atividades e não tiver o registro, você está exercendo ilegalmente a profissão de engenheiro agrônomo. Segundo, o item B, né, do artigo 6. O profissional que incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas no seu registro, se você fizer algo a qual você não aprendeu na faculdade, ou uma atribuição, né, exercer uma atividade que não lhe compete às suas atribuições profissionais, isso é exercício ilegal da profissão. Item C. O profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações e empresas, obras e serviços, sem sua real participação, você ser um laranja, né? As empresas, elas têm que ter um profissional registrado, que tem que pagar o teto, o piso salarial. Esse item aqui é muito comum, né? De uma maneira triste, né? É triste falar isso, mas é comum você encontrar empresas que contratam profissionais de fachada para assinarem receituários, assinarem documentos e, ao invés de pagar, usam o nome, né? E o registro no conselho de classe e em troca disso, recebe uma remuneração mínima, né? Então, isso é um exemplo de uma desvalorização profissional e, ao mesmo tempo, um descumprimento da lei número 5.194. No item D, o profissional ele pode ser suspenso do exercício caso ele continue nessas atividades ilegais e a firma, a organização ou sociedade, na qualidade de pessoa jurídica, ela está infringindo o disposto, né, desse artigo 8 desta lei, tá? Onde o profissional deve ser legalmente habilitado, tá? No artigo 7, agora, o artigo 6 estava na seção 3, agora subiu uma seção. O artigo 7, que fala das atividades profissionais de engenheiro agrônomo, ela consiste em, né, se aqui eu falei das condições de exercício ilegal da profissão de engenheiro agrônomo, aqui, nessa lei número 5.194, ela fala o que o engenheiro agrônomo é considerado uma atribuição. Até mesmo para responder essa questão aqui, né, o que é uma atribuição profissional, né, atividades estranhas à discriminação e ao seu trabalho, né. Então, ela está contida na seção 4 das atribuições profissionais e da coordenação de suas atividades. No artigo 7, o item A, ele fala que, né, é considerada atribuição e atividade do agrônomo desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estaduais, paraestaduais, autarquias e empresas de economia mista e privada. Outra atribuição é o planejamento ou um projeto de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes e explorações de recursos naturais e desenvolvimento de produção industrial e agropecuária. O item C ainda fala como atribuição do engenheiro agrônomo, ou atividade, estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica, né? Quando eu publico as minhas várias categorias de trabalhos, capítulos de livros, artigos, notas científicas, a gente está falando de divulgações, né, científicas, né? Então, você tem divulgações técnicas que é mais aplicada
e divulgações científicas que têm um outro tipo de caráter, mas que também está dentro desse item C. E trabalhar com ensino, pesquisa, experimentação e ensaios é outra atividade do engenheiro agrônomo. Fiscalização de obras e serviços, direcionamento, né, das obras e serviços, execução dessas obras, produção técnica especializada ou agropecuária. Nesse item H, né, da produção técnica especializada, existe um parágrafo único desse artigo número 7, onde fala que os engenheiros agrônomos só poderão exercer qualquer atividade desde que ele inclua dentro do âmbito de suas profissões. No artigo 8, que está também dentro da seção 4, que fala sobre atividades e atribuições enunciadas, né, dessas alíneas, né, colocadas aqui até a linha F, do artigo anterior, eles são competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas. Legalmente habilitadas, o que significa isso? É que você fez um curso numa entidade registrada, numa entidade de ensino superior, e que você tem um registro no CREA. E nessa seção 4 fala sobre atribuições profissionais e coordenação de suas atividades. No parágrafo único do artigo 8, que tem um relacionamento, né, com as alíneas do artigo 7, né, a linha A, B, C, né, que eu falei para vocês, vocês têm pessoas, no parágrafo 1 fala que as pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades discriminadas no artigo 7, atribuições profissionais, né, com exceção das contidas na linha 9, né, a linha 9 que fala sobre desempenho nessas diferentes instituições. Com a participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado no Conselho Regional, né, CREA, e assegurado os direitos que esta lei lhe confere, tá? No artigo 9, que também pertence, né, na seção 4, artigo 7, artigo 8 e artigo 9, na seção 4 que fala sobre essas atribuições profissionais. Então, as atividades enunciadas nas alíneas G e H, que estão aqui, a execução de obras, produção técnica especializada, industrial e agropecuária, do artigo 7, né, que está aqui em cima, esse é do artigo 7, observados os preceitos da lei, poderão ser exercidas indistintamente por profissionais ou pessoas jurídicas, né? Essas atribuições né, dizem respeito ao tipo de profissional que podem executar. No artigo 10, ainda da seção 4, né, cabe às congregações de escolas, faculdades, aqui o Instituto, né, uma faculdade, indicar ao Conselho Federal, em função de títulos apreciados através da formação profissional, em termos genéricos, as características dos profissionais por elas diplomados, né? Então, a gente precisa dizer quais são as características para a entidade de classe. Que vocês estão sendo formados, qual é o perfil de vocês para essas entidades, tá? Para justamente traçar um perfil das atribuições profissionais, coordenação de suas atividades. Oi, Viviane. O artigo 11, né, eu sei que é meio cansativo, mas eu não sei como falar sobre legislação profissional, né, sem trabalhar essa lei número 5.194, que legisla a profissão do engenheiro agrônomo, né, que foi votada, é uma lei federal que foi votada no Congresso Nacional, como eu havia dito. No artigo 11, ele fala dessa seção 4 ainda, sobre atribuições profissionais, então isso tem muito a ver com cada um de vocês. O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos títulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus currículos com a indicação de das suas características, tá? Então, cada um, como eu já tinha falado em outras aulas, vocês receberão um título, e esse título, ele seria um pontapé inicial para que você consiga
ter atribuição, gozar do direito do exercício profissional a partir desse diploma e os documentos que você vai dar entrada dentro do conselho de classe, o conselho regional, que é o CREA, você vai poder gozar dessas atribuições que a gente falou nas alíneas, por exemplo, do artigo 7. No artigo 12, ainda dentro da seção 4, que fala sobre atribuições profissionais, a União, os estados e os municípios e nas entidades autárquicas paraestaduais, instituições de economia mista, os cargos e funções que exigem conhecimentos de agronomia, né? No nosso caso aqui, relacionados conforme o disposto na linha G do artigo 27. Somente poderão ser exercidos por profissionais habilitados, que tenha essa habilitação, que é o registro no CREA, de acordo com esta lei, né, a lei número 5.194. O artigo 13, que também fala sobre atribuição profissional, que está contido na seção 4, os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho, né, que foi desenvolvido dentro da área de agronomia, volto a dizer, pelo engenheiro agrônomo, quer particular, somente poderão ser submetidos por julgamento de autoridades competentes e terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados, né? A gente vai falar mais à frente sobre patentes, não, sobre direitos autorais. Então, esses estudos, eles vão ser validados pelo CREA por entidades de classe de acordo com essa lei. Então, é seu direito reclamar sobre esse tipo de trabalho, o seu trabalho desenvolvido. O artigo 14 da seção 4, que ainda também fala sobre atribuições profissionais, os trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatório, além da assinatura, precedida do nome, a empresa, a sociedade, a instituição ou firma a que se interessem, né? Então, vai ter uma conexão da atividade profissional com a firma que você está executando. E teu nome vai estar associado a essa atividade, vai estar registrado a essa atividade, né? Sendo explícito, né, o título profissional que subscrever o número da carteira referida no artigo 56, né? O número da carteira eu coloquei o artigo 56, ele vai estar mais à frente, né? Está na ordem, está no artigo 14, mas já coloquei aqui que os profissionais registrados de acordo com a lei, eles têm uma carteira profissional que vai estar registrada no CREA. O artigo 15 da seção 4 ainda, sobre atribuições profissionais, tudo isso é muito importante que vocês conheçam, até mesmo para vocês se reportarem, saberem o que é a atribuição profissional de vocês. São nulos, de pleno direito, os contratos referentes a qualquer ramo de engenharia, qualquer ramo da agronomia, né, vou me restringir ao curso que vocês fazem, inclusive a elaboração de projetos, a direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular, como pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada. Então, se você não estiver habilitado para você poder praticar de acordo com os termos da lei, é nulo o direito por esses contratos. Então, se tanto a parte da empresa quanto a parte profissional não estiverem regidos e amparados, regimentados pela lei, registrados nas entidades de classe, a própria ação dos direitos autorais do que você está executando, ele será nulo ou não terá validade. No artigo 16, também da seção 4, né, sobre atribuições profissionais, enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção das placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os responsáveis pela execução dos trabalhos. Tá?
Então, você sempre vê isso em construção civil, a questão do nome. Às vezes, por atividade, nas atividades agrícolas, atividade de condução de uma lavoura, quase você não vê isso para o agrônomo, né, a obediência desse artigo 16, né, essa questão das placas visíveis e a conotação, a apresentação do responsável técnico por aquela lavoura, por exemplo, por aquela por aquele empreendimento agrícola, tá? Mas isso está previsto de acordo com esse artigo 16. Então, isso tudo, né, até o artigo 16, na seção 4, né, foi o que a gente tem do capítulo 1 dessa lei, número 5.194, né? Agora a gente vai falar sobre o capítulo 2 dessa lei, que fala sobre a responsabilidade e a questão da autoria. Eu vou falar um pouco sobre direitos autorais, né, que essa lei ampara e tenta proteger os profissionais. No artigo, verifico, né, ainda continua esse número de ordem, artigo 16, e agora já não tem mais seções, né, do primeiro artigo até o artigo 16, existiam seções de 1 a 4. No capítulo 2, inicia agora o artigo 17 e não tem seções. No artigo 17, ele fala sobre direitos de autoria do engenheiro agrônomo, respeitadas as relações contratuais expressas pelo autor e os seus interessados. Esse direito de autoria é do profissional. Então, ele é importante que seja considerado essa questão. Tá? Então, se você trabalha, você é um engenheiro agrônomo, trabalha e gera algo que pode futuramente render uma patente, mesmo em qualquer uma das categorias de empresa, o direito de autoria é do profissional, que foi criado pelo profissional e não pela empresa. Tá? O parágrafo único, né, que tem esse artigo 17, cabe a um profissional que tenha elaborado os prêmios ou distinções honoríferas. Se você, na atividade profissional, você ganhou um prêmio, né, uma distinção, por esse projeto, ou plano, ou obra, ou serviço técnico, também é do profissional essa distinção honorífera ou esse prêmio, né, e não da empresa. É importante que vocês saibam, até mesmo para que vocês possam reivindicar os seus direitos. No momento que eu estou falando dessas leis, né, que falam sobre legislação profissional, ela também tem um pouco a ver com o direito, né, o direito profissional de vocês. No artigo 18, também, desse segundo capítulo, as alterações do projeto, do plano original, elas só podem ser feitas pelo profissional habilitado, e esse artigo 18 tem um parágrafo único, ou sendo recusado o autor do projeto ou plano a prestar a sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações de modificações deles, e eles poderão ser feitas por outro profissional, tá? Habilitado a quem caberá a responsabilidade do projeto ou plano. Então, se o projeto for escrito por um profissional e ele for aplicado por outro, é importante que quem criou esteja registrado, devidamente registrado. Então, aqui, nesse capítulo da lei, ele está falando muito sobre essa questão do direito à autoria pelo projeto, pelo planejamento agrícola que está sendo executado, tá? E aí você tem uma espécie de coautoria, né, de um segundo indivíduo de um segundo profissional que esteja utilizando das informações contidas no projeto. Ainda no capítulo 2, o artigo 19, ele fala sobre a concepção do plano e plano ou projeto elaborado por um conjunto de profissionais. Então, se você tem mais de uma pessoa que vai elaborar esse plano agrícola, essa atividade agrícola, a qual vai ter uma responsabilidade por uma lavoura e que vai devidamente estar registrado no conselho de classe, os indivíduos, todos os indivíduos, esse conjunto de profissionais serão considerados coautores desse projeto, com direitos e deveres correspondentes. Então, eles responderão, né, se alguma coisa ocorrer de uma maneira, se receber um prêmio, se tiver um aspecto positivo, né, relacionado ao projeto, ou até um aspecto negativo, responderão judicialmente
se alguma coisa der errado, no artigo 19. No artigo 20 ainda do capítulo 2, os profissionais ou organizações, né, eles responsáveis por colaborarem com o projeto, eles são autores, né, esses conjuntos de profissionais, sendo confiados as questões dos documentos representados desses projetos, como plantas, desenhos, cálculos, né, cálculo de recomendação de adubação, cálculo de dosagem de adubo, as recomendações, né, esses pareceres que estão presentes. E nesse artigo 20, ele também fala do parágrafo único. Ele tem um parágrafo único, que é a responsabilidade técnica pela aplicação, prosseguimento e conclusão de qualquer empreendimento da área de agronomia. E caberá ao profissional registrar e aceitar esse cargo dentro do Conselho Federal de Engenharia. O artigo 21, também do capítulo 2, ele serve para que o autor do projeto ele possa convocar o desempenho do seu encargo. E o concurso dos profissionais da organização profissional, especializados e legalmente habilitados, serão estes havidos como sendo responsáveis pela parte que lhes diga a respeito. Então, basicamente está falando, se você tem um grupo, cada um pode ser discriminado dentro do projeto as proporções, os tipos de atividades em que tem as atribuições ou responsabilidades. Então, uma espécie de corresponsabilidade para cada indivíduo. Então, se o projeto for desenvolvido por uma equipe de profissionais, cada profissional vai ser corresponsável por uma parcela e isso pode estar discriminado, descrito, de acordo com o artigo 21, no projeto, no plano. O artigo 22, ele fala que o autor do projeto e os seus prepostos, ele pode garantir a realização de acordo com condições e especificações e técnicas, né, que neles estarão estabelecidas. No artigo 22 também tem um parágrafo único que fala do direito do assegurado, neste artigo, ao autor do projeto. E os profissionais especializados que participarem como corresponsáveis na sua elaboração. Continuando ainda o capítulo 2, nós temos o artigo 23, que fala que os conselhos regionais criarão registros de autoria para os planos e esses projetos. A gente falou na última aula sobre esses registros, então tome atenção com isso, para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que desejarem. No capítulo 2, né? Então, nesse capítulo 2, agora, o título 1, ele tinha 2 capítulos, capítulo 1 e 2, agora eu vou entrar no título 2, que fala da fiscalização dos exercícios das profissões. Nesse título 2, ele tem um capítulo, né? Que é o capítulo 1, que fala dos órgãos especializados, tá? Então, ele tem muitas hierarquias, muitas divisões, igual quando se fala do sistema de classificação dos seres vivos, reino, classe, ordem, família, gênero. Então, aqui também, ele tem essas hierarquias para organizar, né, basicamente, os artigos, né, as alíneas e os parágrafos que vocês vão encontrar dessa lei. No título 2, né, do capítulo 1, ele tem o artigo 24, que fala sobre a aplicação da lei e a verificação e a fiscalização do exercício e atividades profissionais reguladas pelo CONFEA, tá? E eles asseguram essa unidade de ação. Então, o CREA, ele tem, de acordo com essas atribuições, as atribuições do CREA, elas são decorrentes do artigo 24 dessa lei, número 5.194. Tá? Então, a fiscalização do exercício, ela é dada graças, o direito, né, a atribuição do CREA, ela ocorre graças ao artigo 24. E no artigo 25 ainda, né, ele fala que são mantidos
são mantidos os já existentes, né, conselhos, né, o CREA, distribuídos, né, no Estado para execução dessa lei, né, para fiscalizar e fazer valer essa lei, podendo a ação de qualquer deles estender-se a mais de um Estado, desses CREAs. O artigo 25, agora, ele não tem um parágrafo único, ele tem 3 parágrafos, né, estão representados aqui. O parágrafo 1, ele fala da proposta de criação de novos conselhos por entidades de classe, escolas, em uma nova região, a partir, né, do momento que for criada essa região no país, cabendo aos conselhos atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à aprovação do Conselho Federal. No parágrafo 2, ele fala sobre a unidade de federação só poderá ficar na jurisdição do Conselho Federal, do Conselho Regional. No parágrafo 3, a sede dos conselhos regionais será o Distrito Federal, onde fica o CONFER, que é a capital do Estado e do território federal, no artigo 25. Agora, no título 2, eu falei para vocês o capítulo 1. O capítulo 1, ele tem os artigos, vamos só revisar aqui. O capítulo 1, ele tem os artigos número 24 e 25. Daí 25 com seus parágrafos. O título 2 ainda, né, que a gente viu aqui no início, ele tem agora o capítulo 2, que tem os artigos que basicamente o capítulo 2 vai falar sobre o Conselho Federal, né, sobre o CREA, né? E aí ele tem o artigo 26. No artigo 26 da seção 1, que agora ele tem seções, ele tem o Conselho Federal de Engenharia, o CONFEA. Na verdade, o capítulo 2, ele fala sobre o CONFEA, é a instância superior para a fiscalização do exercício profissional de engenharia, né, e agronomia. E nesse artigo 27, ainda da seção 1, ele dá a instituição do Conselho e suas atribuições, são atribuições do Conselho Federal. Então, assim como mostrei no início as atribuições, né, as questões das atribuições do profissional, do engenheiro agrônomo, as questões de exercício ilegal da profissão, né, no título 1. Agora, no título 2, a gente vai falar dentro do capítulo 1, falava-se sobre as questões de fiscalização da atividade profissional e qual é a atribuição agora dessa instituição que vai fiscalizar, que é o CONFER. Então, ela tem como função organizar o seu regimento interno e estabelecer normas para os regimentos dos conselhos regionais, para os CREAs, homologar os registros internos organizados nos conselhos regionais, examinar e decidir, em última instância, os assuntos relativos aos exercícios das profissões de agronomia e anular qualquer ato que não estiver de acordo com a lei, tá? Então, se não estiver de acordo com a lei, a atribuição é uma atribuição nula ou irregular. D. Tomar conhecimento e dirimir de quaisquer dúvidas com relação aos conselhos. Então, os conselhos do CREA, daqui de Goiás, ele vai se reportar ao CREA, ao CONFER, para tirar qualquer caso à parte ou dúvida no exercício, no amparo, na fiscalização da atividade profissional. E julgar, em última instância, os recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos conselhos regionais. E F, baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamento e execução das presentes da lei. E ouvidos os conselhos regionais e resolver os casos omissos. G. Relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, os vários tipos de serviços, paraestaduais, autárquicos, empresas de economia mista, né, para que seja necessário o título de engenheiro agrônomo para estar trabalhando nessa instituição.
E o H, né, desses incisos, né, pertencentes às atribuições do Conselho Federal, que fazem parte do artigo 27, incorporar ao seu balancete a receita e despesa dos conselhos regionais. O Conselho Federal, ainda continuando sobre atribuições, né, o H, agora o I, enviar aos conselhos, aos CREAs, a cópia do expediente encaminhado ao Tribunal de Contas e até 30 dias após a remessa. J. Publicar anualmente a relação de títulos, cursos, escolas de ensino superior que estão habilitadas para exercer a atividade profissional. Essas atividades, elas podem ser, algumas instituições, elas podem falir, né? Então, ela pede essa habilitação de poder estar formando mais profissionais, assim como podem ser criadas novas instituições de acordo com esse inciso J, né? K, fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as entidades de classe de região tenham nele direito de representação, né? Então, a representação como entidade de classe de fiscalização, quem vai executar essa atividade é o CREA do Estado de Goiás, com as suas inúmeras atribuições. Essa é a sua atribuição. O L, promover, outra atribuição do Conselho Federal, promover pelo menos uma vez por ano reuniões com conselhos previstas no artigo 53 desta mesma lei. E M, examinar e aprovar a proporção das representações de grupos de profissionais e julgar o grau, o N, julgar o grau de recurso às infrações do Código de Ética. Então, se eu já falei sobre o Código de Ética, dei um texto para leitura para vocês, que é extremamente importante, se você infringir ou agir de uma maneira, às vezes você tem uma dúvida, você pode consultar se uma dúvida com relação a atribuições profissionais, ou então no exercício profissional, é importante consultar para saber se você está infringindo ou não o Código de Ética, e logo isso pode ter uma consequência a partir do momento que você infringe essas regras presentes nesse Código de Atividade Profissional. Ainda sobre o artigo 27, sobre atribuições do Conselho, está quase acabando, julgar, o Conselho Federal ele tem uma atribuição de julgar o grau de recurso às infrações do Código de Ética. Então, que são elaborados pelas entidades de classe. Se você infringe o Código, vai ser julgado pelo CREA. Aprovar ou não as propostas de criação de novos conselhos regionais, que é a função do Conselho Federal, que está sediado em Brasília. Fixar e alterar, né, a linha P, fixar e alterar as anuidades, emolentes e taxas e pagar os profissionais. Então, o que vai sustentar essa autarquia, né, que é o CREA regional, são esse conjunto de profissionais que existe naquele estado que vai pagar essa anuidade para poder exercer profissionalmente, além de outros documentos. Que autorizar o presidente a adquirir, onerar ou mediante licitação, alienar bens imóveis, né? Então, o profissional pode fazer licitação, né? Comprar esses bens imóveis, capital, né? E o parágrafo único, né, desse artigo 27 da seção 1, que fala ainda sobre o Conselho e suas atribuições, nas questões relativas a atribuições profissionais, a decisão do Conselho Federal só será tomada no mínimo de 12 votos que sejam favoráveis, tá? Com relação às questões relativas das atribuições profissionais que você possui ou não, né? Se, de repente, alguma atividade não está prevista, né, do que eu mostrei para vocês no artigo anterior, então você pode trazer para que o Conselho Federal possa analisar. No artigo 28 da seção 1, constituem da renda, né, qual é o dinheiro que sustenta, já que não é sustentado por um dinheiro federal, né?
ele é uma autarquia independente do governo federal, que está, mas, no entanto, está vinculado, o dinheiro que sustenta os profissionais e toda essa instituição, ele vem das anuidades e o pagamento dos documentos, né, que fazem parte da desse órgão de classe. Então, o que constitui a renda do Conselho Federal são 15% do produto de arrecadação previsto nos itens 1 e 5 de todos os CREAs, né, do Brasil, doações, legados, juros e receitas patrimoniais. Quando fala de juros, se você deixa de pagar o CREA, esses juros, né, uma parte é do Conselho, subvenções e outros rendimentos eventuais, que, de repente, pode ser que eles tenham imóveis, né, e esse imóvel possa gerar aluguéis ou dinheiro, e que esse dinheiro vai ser revertido para o Conselho. Agora, no artigo 29 da seção 2, agora mudou, né, do artigo, né, no capítulo 2, ele tem do artigo 26 ao 28, fazem parte da seção 1, e agora o artigo 29, que faz parte da seção 2, ele fala que será constituído por 18 membros brasileiros diplomados para poderem, de acordo com a lei, habilitados de acordo com a lei, para comporem o seguinte: 15 representantes de grupos profissionais, sendo 9 engenheiros, e todas as outras modalidades. Aí você tem das três modalidades a responderem de forma técnica os registros nele existentes, sendo que 3 arquitetos, 3 engenheiros agrônomos. Ainda, né, para constituir esses 18 membros, um deve ser representante de uma escola, como Instituto. Esses tempos enviaram aqui no Instituto uma solicitação de um membro para participar do CREA, um representante das reuniões do CREA, um representante de escolas, de cada um dos cursos, de engenharia, arquitetura e agronomia, a composição e a organização, né? Nesse artigo 29 ainda, na seção 2, ele fala no parágrafo 1 que cada membro do Conselho Federal terá um suplente, e o presidente do Conselho Federal será eleito pela maioria absoluta dentre os seus membros. E no parágrafo 3, a vaga do representante nomeado pelo Conselho será preenchida por seu suplente. No artigo 30, né, ainda da seção 2, ele fala que os representantes dos grupos, dos profissionais, de acordo com a linha 9 do artigo 29, e seus suplentes serão eleitos por entidades de classe registrada nas regiões, convocadas para esse fim pelos conselhos regionais, cabendo a cada região indicar de forma de rodízio um membro para o Conselho Federal, de acordo com o que a gente falou dos membros, né, do artigo 29. O parágrafo único do artigo 30. Os representantes das entidades de classe nas assembleias referidas nesse artigo serão, por elas, eleitos na forma do estatuto respectivo. No artigo 31, os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos também por maioria absoluta dos votos em assembleia dos delegados de cada grupo, né? Provavelmente os delegados e a assembleia verificam as questões se ele está legalmente apto, né, para poder ocupar um cargo dentro da Câmara. O artigo 32, os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos presidentes serão de 3 anos. O parágrafo único, o Conselho Federal se renovará anualmente pelo esforço dos seus membros, né, de acordo com o artigo 32. Então, assim, a gente encerrou o capítulo 2. Agora a gente inicia o capítulo dessa lei, o capítulo 3, que fala exclusivamente dos conselhos regionais, né, o CREA. No capítulo 2, basicamente, falou sobre o CONFEA, o Conselho Federal, e o capítulo 3 fala dos CREAs, que são os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Esse conselho ele tem um artigo, né, o artigo 33, seção 1. Ele fala que, esse artigo fala que da fiscalização do exercício profissional do agrônomo nas diferentes regiões é competência do CREA. No artigo 34, ele tem várias alíneas, né, que faz parte ainda da seção 1. Ele tem as suas atribuições, né, elaborar e alterar um regimento interno, criar câmaras especializadas para fiscalização, examinar essas reclamações e representações acerca dos registros. Na linha D, ele julga e decide o grau do recurso dos processos de infração com relação à lei do Código de Ética. A linha E julga o grau de recurso dos processos de imposição e penalidades e multas. E a F, ele organiza sistemas de fiscalização do exercício das profissões. E G, publica relatórios dos seus trabalhos e relações profissionais e firmas registradas. E H, examina os requeridos e processos de registro em geral, expedindo as carteiras profissionais com registro. A linha I, sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade do serviço e fiscalização das profissões reguladas nesta lei. O J, do artigo 34, né, da seção 1, ainda sobre CREA, o CREA ele tem função de agir na linha J e colaborar com a sociedade de classe, né, presente ali. Cumprir com a linha K, cumprir com a lei e as resoluções presentes nessa lei, as correções, alterações, né, acompanhar essas alterações. E L, criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização. Na linha M, deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo, sobre casos comuns de 2 ou mais especializações profissionais. E N, julgar e decidir ou discriminar as questões de atribuição das competências das câmaras. Na linha O, organizar e disciplinar e manter atualizado o registro desses profissionais, como manda essa lei, e inscrever nas atividades da agronomia na região. No artigo 34, ainda, que fala sobre atribuições dos CREAs, organizar e manter atualizado o registro de entidades de classe, de acordo com o artigo 62, e organizar regularmente e manter o registro dos projetos e planos, que refere ao artigo 23, registrar também tabelas básicas de honorários, né, profissionais, elaboradas pelos conselhos de classe, provavelmente até atualizar esses honorários. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens imóveis também, né? Se você pode também, vocês viram quando eu falei do CONFEA, né, a lei, né, que regulamenta o CONFEA, ele também pode alienar bens imóveis, já que ele tem a fonte de renda é uma proporção das rendas obtidas pelos CREAs regionais. E aí ele pode, tanto os CREAs, nesse caso, quanto os CONFEAs, alienarem e cumprir com processos licitatórios para compra de bens, né, de capitais. Então, a instituição, ela necessita, igual que na escola, necessita realizar licitação para compra de bens de consumo e capital. Ainda no artigo 35, agora, seção 1, sobre o CREA. Então, as rendas desses conselhos, elas vêm da onde? Da onde vem o dinheiro do CREA? De anuidade, cobradas de profissionais, taxas de expedição de carteiras profissionais de documentos diversos, até segundas vias, emolamentos de registros, vistos e outros procedimentos, 4/5 da arrecadação da taxa instituída pela lei número 6.496. Então, ela recebe, não totalmente, mas uma parte
da arrecadação do governo. No item, na linha 5 do artigo 35, multas aplicadas de acordo com a lei. 6, doações de legados, juros, receitas patrimoniais. 7, subvenções. E 8, outros registros eventuais. No artigo 36, né, agora, da seção 1, ainda falando sobre o CREA, os conselhos regionais eles vão recolher até 30 dias a cota de participação recebida no item 1. E no parágrafo único do artigo 36, ele fala que os conselhos, os CREAs, eles poderão destinar uma parte da sua renda líquida à arrecadação de multas, para disponibilizar para manutenção e trabalho, né, as atividades relacionadas ao CREA. O CREA é uma instituição também que, para entrar somente por concurso público. Né? No artigo 37, agora da seção 2, da seção 36 da seção 1, e artigo 37 da seção 2, ele fala que o CREA ele é constituído de pessoas que são formadas. Se não for formada e habilitada, não é permitido. Então, a composição desse CREA, ele tem a seguinte esfera, né? Então, a primeira, a linha A, ele é composto de um presidente que é eleito pela maioria absoluta dos membros do Conselho, quase muito similar ao CONFEA, com mandato de 3 anos. O representante de uma escola, de uma faculdade de agronomia. A linha C, representantes de direitos de entidades de classe, provavelmente sindicatos, né, engenheiros agrônomos, em conformidade do artigo 62. E o artigo único, o parágrafo único do artigo 37 fala que cada membro do conselho será suplente. No artigo 38 da seção 2, ainda sobre CREA, agora falando da composição e organização desse CREA, os representantes de escolas, eles serão indicados por suas congregações, eles não são eleitos, eles são indicados. No artigo 39, seção 2, os representantes de entidades de classe e respectivos suplentes serão eleitos por elas em entidades na formação de estudo. Então, os representantes de entidade de classe são eleitos e os representantes de universidades, né, eles são indicados, de acordo com o artigo 38 e 38. No artigo 40, seção 2, o número dos conselhos ele deve ser assegurado desse CREA de um representante por entidade. E a proporcionalidade entre os representantes pertencentes às diferentes categorias, do engenheiro civil, né, de outras áreas que representam, né, de outros profissionais que estão vinculados ao mesmo conselho de classe. No artigo 41 da seção 2, né, que faz parte ainda do capítulo 3, a proporcionalidade dos representantes, ele deve seguir de acordo com a linha A do artigo 29, onde os engenheiros agrônomos que houver em cada região, cabendo cada entidade de classe registrada no CREA, proporcional à quantidade dos seus associados. Então, quanto mais associados, maior é a quantidade de representantes que possam estar participando dentro da Câmara, assegurando um representante por entidade. E o parágrafo único do artigo 41, a proporcionalidade de 1 trata, esse artigo será submetido a uma prévia aprovação pelo CONFEA. O artigo 42, seção 2, os conselhos, né, o CREA, são organizados em câmaras especializadas que têm formações técnicas de acordo com a linha 9, né, do artigo 29, que envolve agronomia e arquitetura. No artigo 43, da seção 2, o mandato de conselheiros regionais, né, dos conselhos
Quanto mais profissionais registrados no CREA, é uma instituição mais pesada, mais forte, que tem maior influência no exercício profissional, e até mesmo para poder fortalecer a profissão, né? E esses profissionais vinculados a esse CREA, eles terão um mandato de 3 anos, que poderá se renovar anualmente pelo terço dos seus membros. O artigo 44, da seção 2, o Conselho Regional terá inspetorias para fiscalização nas cidades e zonas, né, do CREA, já que ele não está distribuído em todas as cidades do Estado, né? E assim a gente finalizou, né, o capítulo 3, né? Então, o capítulo 3 é composto de 4 artigos que pertencem à seção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos que pertencem à seção 2. O capítulo 3, a seção 1 vai do artigo 33 ao 36 e a seção 2 vai do artigo 37 até o artigo 34. E agora vamos falar do capítulo 4, né? Capítulo 4, agora a gente vai falar das câmaras especializadas. Então, se vocês repararem, a lei, basicamente, ela vem no momento inicial, né? No título 1, falando sobre o profissional, no título 2, falando sobre o engenheiro agrônomo, né? No título 1, no título 2 fala sobre o CONFEA, no título 3 fala sobre o CREA, e agora no título 4 vai falar sobre uma outra vertente. Lá dentro do CREA, que são as câmaras especializadas, né, os representantes dessas câmaras, o que é, o que está previsto e como que a lei organiza esse sistema. Então, no capítulo 4, ele tem agora, continuando, né, o artigo 45, seção 1, então, as câmaras especializadas são órgãos de conselhos regionais encarregados de julgar e decidir assuntos de fiscalização pertinentes às especializações. E é claro que isso, a Bíblia, né, para poder verificar se a conduta foi ou não pertinente, foi correta, é o Código de Ética Profissional do CREA, né, CONFEA-CREA. No artigo 46, ainda da seção 1, né, sobre essas câmaras, né, de câmaras especializadas, o artigo 46 fala das atribuições agora. Então, olha que interessante. Então, nós temos atribuições do engenheiro agrônomo, atribuições na lei do CONFEA, nós temos atribuições na lei do CREA, e agora nós temos as atribuições das câmaras especializadas, né, que é o que se refere ao capítulo, ao título, né? Ao capítulo 4, que pertence ao título 2, tá? No artigo 46, então, a linha A fala de julgar casos de infração perante a lei, julgar infrações do Código de Ética, aplicar penalidades e multas, apreciar e julgar pedidos de registros profissionais, né, por entidades de classe. Quando você se forma engenheiro agrônomo e depois você faz um mestrado e quiser implementar isso na carteira, então, essas câmaras especializadas que são responsáveis por esse julgamento, análise dos documentos e verificar se está de acordo para colocar essa atribuição profissional da sua formação, né? Que é o fato de você ser um mestre ou um doutor. O E, a linha E, elaborar normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais. E a linha F, opinar sobre assuntos de interesse comum, né? Para o Conselho Regional. No artigo 47, né, agora na seção 2, da composição da organização. Então, as câmaras especializadas são compostas por conselheiros regionais, né, vocês podem ser conselheiros regionais, e esse artigo 47 tem um parágrafo único que fala que a Câmara Especializada haverá um membro eleito pelo Conselho Regional, representando as demais categorias
profissionais. Então, são representantes de nós, engenheiros agrônomos, dentro da Câmara Especializada. No artigo 48, seção 2 ainda, será constituída a Câmara Especializada desde que entre os conselheiros regionais haja um mínimo de 3 do mesmo grupo profissional. Então, a gente agora encerra o capítulo 4, que é composto por 4 artigos, sendo que na seção 1 vai do artigo 45 ao 46 e a seção 2 vai do artigo 47 ao 48. Então, agora, o capítulo 5 faz parte do título 2, Generalidades. O artigo 49, ele fala que os presidentes dos conselhos, Conselho Federal e Regional, ele compete na direção do respectivo conselho sua representação. Ele é um representante de nós profissionais dentro, né, dentro do Conselho Federal e Regional. Então, esse artigo 49 confere essa representação. O artigo 50 e 51, que agora não tem capítulos, né? 50, 51. O artigo 50 fala que o conselheiro federal ou regional, que durante um ano faltar sem licença prévia às 6 sessões consecutivas, ele vai perder o mandato. Então, se você não for, você perde o mandato. Provavelmente isso deve ter também uma regra para os deputados, né, para os vereadores, não sei, né? Esses dias eu vi uma reportagem falando que os vereadores, muitas sessões e os vereadores, os deputados não estavam participando, deputados estaduais ou federais, como não tem uma fiscalização dos municípios. Essa fiscalização, normalmente, ela é representada pela mídia, né, pela televisão, pelo jornalismo, então, e não tem nenhuma instituição que o analise, então, às vezes, as coisas saem fora daquilo que está previsto na lei. Então, provavelmente, essa questão de participação é importante em todas as outras formas, né, de agrupamento de aconselhamento, né, aconselhamento de profissionais, no nosso caso. O artigo 51, ele fala do mandato desses presidentes, ele será honorífero. Tá? O artigo 52, ele tem 2 parágrafos, ele fala que o exercício da função dos conselhos, ele não é inferior de 2/3 do respectivo mandato, que será considerado um serviço relevante e prestado à nação. Então, é uma questão de valorização da atividade, da função desse membro desse conselho. O parágrafo 1, ele fala que o Conselho Federal concederá aos que acharem nas condições desse artigo um certificado de serviço relevante. Olha que interessante, se você for um conselheiro. Independente do requerimento do interessado, dentro de 12 meses contados a partir da comunicação. Se você trabalhar 12 meses como conselheiro, você vai receber um certificado de serviço relevante à nação. O artigo 2º, ele será considerado, ele fala que será considerado como servidor público efetivo para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço como presidente ou conselheiro, vedada, porém, a contagem cumulativa com o tempo do exercício no cargo público. Então, se você não fez um concurso público para trabalhar na entidade de classe, no CREA, CONFEA, mas você é um profissional vinculado e quis se candidatar a um presidente ou conselheiro, e se as câmaras votarem e você for aprovado, se você for eleito, então isso pode ser considerado como uma via de serviço público efetivo, dentro da autarquia CREA-CONFEA, tá? Então, a contagem cumulativa como tempo de serviço, você vai estar trabalhando e isso vai contar, né, para que depois você possa fazer a averbação do tempo de serviço e ser, né, ter direito de aposentadoria. No artigo 53, ainda do capítulo 5, os representantes dos conselhos federal e regionais reunir-se-ão
pelo menos uma vez por ano para estudar e estabelecer providências para a aplicação da lei, né? O artigo 54, ele fala que os conselhos regionais cometido o encargo de dirimir, dirimir qualquer dúvida ou omissão sobre a aplicação desta lei. O recurso, o ex-ofício, né, para efeito suspensivo, para o Conselho Federal, o qual compete decidir em última instância em caráter geral. Tá? Então, os conselhos regionais eles podem suspender, né, de caráter geral a partir do momento que você não cumpra com suspender a sua carteira quando você não cumpra com as devidas atribuições profissionais. Então, eu falei do título 1, falei do título 2, composto do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, que a gente finalizou agora, o capítulo 5, que fala sobre as câmaras especializadas. O artigo 5 ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos, né? E esses 6 artigos vão do artigo 49 ao 54. Agora, eu vou para o título 3. O artigo 3, ele tem um artigo 55, e ele não tem seções, e o artigo 3, o título 3, ele fala sobre o registro profissional, e ele tem o capítulo 1, né? E o capítulo 1 fala justamente sobre isso, sobre registro profissional, que isso é muito importante para vocês no início da vida profissional de vocês, né? Daqui a algum tempo. O artigo 55, ele fala que os profissionais habilitados na forma estabelecida pela lei só poderão exercer a profissão após o registro no conselho, tá? Então, a habilitação faz com que esse artigo 55, o exercício profissional só será validado, as atribuições só serão validadas a partir do momento que você estiver registrado no CREA. No artigo 56, ele tem vários parágrafos, que faz parte do capítulo 1. Os profissionais registrados de acordo com essa lei, eles terão essa carteira e um número de registro. E nesse artigo 56, o parágrafo 1, ele fala que a expedição da carteira, ela se refere a um artigo, o presente artigo que fica sujeita a uma taxa também para que, ou seja, nada é de graça, né? A carteira de registro, ela tem uma taxa que deverá ser imposta pelo Conselho Regional. O artigo 2, o parágrafo 2, a carteira profissional, ele tem efeitos de lei. Isso pode substituir o diploma. Ao invés de você andar com diploma, você tem a carteira profissional, que vai valer como um documento de identidade também, quando, né, no momento que você tiver exercendo a sua atividade profissional, ou até mesmo exercendo a sua vida pessoal. No parágrafo 3, para a emissão da carteira profissional, os conselhos regionais, CREAs, deverão exigir ao interessado a prova da habilitação profissional e a identidade, bem como os elementos julgados de acordo com o Conselho Federal. Nos artigos 57 e 58, né? Então, no artigo 57, ele fala que os diplomados em agronomia, e os seus diplomas, eles caso não tenham sido registrados, não estejam em registrados dentro da instituição, não estejam em processamento na repartição federal competente, poderão exercer respectivas profissões mediante o exercício provisório, né? Então, se você não tiver a carteirinha, você tem uma carteirinha que a gente chama uma carteirinha provisória no momento que a carteira não tiver sido processada, no artigo 57. No artigo 58, pertencente ao capítulo 1 do título 3, que fala sobre registro profissional, se o profissional afirma a organização do registro em qualquer conselho regional,
e exercer atividade em outra região, ele ficará obrigado a visar nela o seu registro. Então, aonde você estiver exercendo atividade profissional, você deve se reportar ao conselho daquela região. 57 e 58. Então, o título 3, que fala sobre registro profissional, ele tem o capítulo 1, que fala sobre o registro, e o capítulo 1 ele é composto pelos artigos 55 até o 58. Agora nós vamos iniciar o capítulo 2, né, que fala sobre registro de firmas e entidades agora, tá? Que faz parte também do título 3. Então, o artigo 59, ele tem 3 parágrafos, né? Ele fala sobre firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas, empresas. Elas só poderão iniciar suas atividades se elas registrarem, né? Se promoverem o competente registro dentro do Conselho Regional. E esse registro, no parágrafo 1, dessas companhias, dessas empresas, só será concedido pela denominação condizente com a sua finalidade. Você não pode registrar uma atividade e executar outra atividade. Então, isso está previsto no parágrafo 1 do artigo 59. No parágrafo 2, as entidades, essas empresas, elas devem utilizar de trabalhos profissionais dessas categorias, né, que fazem parte do CREA, que são obrigadas a alocar, né, como responsáveis técnicos, já que a empresa não possui atribuição profissional, sem qualquer ônus, e fornecer aos conselhos regionais todos os elementos necessários para a fiscalização. Né, tudo aquilo que precisa para fiscalizar as empresas devem fornecer. E o parágrafo 3 do artigo 9, ainda com relação às empresas, o Conselho Federal estabelecerá resoluções ou os requisitos para as firmas onde deverão preencher para obterem o seu devido registro. Isso são os parágrafos do artigo 59. No artigo 60, todo e qualquer, que faz parte, né, do capítulo 2, toda e qualquer firma ou organização, ela terá ligada ao exercício profissional de engenharia e na forma estabelecida da lei, e é obrigada a requerer o registro da anotação dos profissionais, né? As ARTs, né? Que a gente já falou nas aulas anteriores. No artigo 61, quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede, ela deverá manter junto a cada um dos serviços um profissional devidamente habilitado naquela jurisdição. O artigo 62 não tem seções, nesse caso do capítulo 2. Os membros de conselhos regionais só poderão ser eleitos pelas entidades de classe se estiverem registradas na jurisdição da sua sede, né? O parágrafo 1, ele fala que as entidades elas deverão estar legalizadas e contar com, no mínimo, 30 associados, engenheiros agrônomos, agora falando sobre os CREAs, né, para que a empresa faça o registro, e forem estabelecidas, né, no Conselho Regional. O parágrafo 2 fala que quando a entidade reunir associados, engenheiros, entidades, sindicatos, cooperativas, né, quando a entidade reunir associados, engenheiros agrônomos, o conjunto do limite mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser de 60. Agora, a gente terminou o capítulo 2, agora vamos para o capítulo, está quase acabando, só mais um pouquinho. O capítulo 3 ainda fala sobre o registro. Capítulo 3, agora sobre anuidades, emolumentos e taxas para o registro e fiscalização profissional. Então,
nós temos o capítulo 63, que tem 3 parágrafos. Os profissionais e pessoas jurídicas, eles são registrados, né, de acordo com os preceitos da lei, e são obrigados a pagar a anuidade do Conselho Regional, na jurisprudência, na jurisdição a qual ele faz parte. Parágrafo 1, ele fala que a anuidade ele vai ser pago em 1º de janeiro de cada ano. Ela terá validade, né? O artigo, ela vai iniciar a cobrança a partir do dia 1º de janeiro. E o pagamento da anuidade após 31 de março, você paga a multa. O parágrafo 3, ele fala que a anuidade paga após o exercício terá seu valor atualizado vigente à época do pagamento, acrescido de 20% a título de um ano. O artigo 64, ainda do capítulo 3, ele será automaticamente cancelado o registro profissional da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade por 2 anos consecutivos. O parágrafo 1, ele fala que o profissional, pessoa jurídica, que tiver registro cancelado e se desenvolver em qualquer atividade regulada pela lei, ele está exercendo ilegalmente a profissão. Tá? Então, ele necessita regularizar os débitos para que ele possa exercer legalmente a profissão. O artigo 65, né, do capítulo 3, toda vez que o profissional diplomado apresentar no Conselho Federal um visto ou registro, a prova que ele deverá fazer a prova de ter pago a sua anuidade na região de origem. No artigo 46, ele fala que o pagamento da anuidade ele será aceito após verificada a ausência de qualquer débito, multa, né, dentro do CREA. É no CREA que a gente vai realizar todos esses pagamentos regionais, não no CONFER. E aí, o dinheiro que é arrecadado pelo CREA é direcionado para o CONFER. Então, não se faz pagamentos para o CONFER. O artigo 67, embora legalmente registrado, só poderá ser considerado um legítimo exercício da profissão e atividades de que trata a presente lei, o profissional ou pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade. E 66, o artigo 67 fala que as autoridades administrativas, né, as várias empresas, as várias categorias de empresas, não receberão estudos, projetos, laudos, perícias, arbitramentos e qualquer outros trabalhos sem que os autores profissionais, pessoas jurídicas, façam a prova de estar em dia com o pagamento da anuidade. Se não tiver, não vai poder gozar desse direito. O artigo 68, 69, né? O artigo 69, do capítulo 3, só poderão ser admitidos as concorrências públicas para obras ou serviços públicos, concursos, desde que o indivíduo esteja em prova de quitação de débito com o Conselho Federal. Tá? Então, se você estiver executando uma determinada atividade que você não esteja, atividades licitatórias, né, e outras atividades, se você não estiver em débito, você está exercendo ilegalmente a profissão. O artigo 70, o Conselho Federal baixará resoluções onde o regimento de custas e periodicidade, quando julgar oportuno, promoverá uma revisão sobre o valor, né? Então, eu mostrei na última aula, em 2019, houve algumas alterações no pagamento, né, das custas dentro do CREA. E no título 4, né, com relação às penalidades, eu vou falar aqui do artigo 71. Agora, considerando que você fez exercício ilegal, quais são as penalidades básicas, né, essenciais, que são previstas dentro dessa lei, em que são executadas e fiscalizadas pelos CREAs CONFER. Então, as penalidades aplicadas pela lei, de acordo com a gravidade da falta, podem ser
de advertência preservada, censura pública, multa, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. O parágrafo único, né, do artigo 71, ele fala que as penalidades de cada grupo profissional serão impostas pelas câmaras especializadas, e se, na falta das câmaras, os conselhos regionais serão responsáveis. O artigo 72 fala que as penas de advertência representada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições de códigos de ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência a critério das respectivas câmaras especializadas. Então, vejam bem, aqui ele não está falando sobre as questões, a gente não está falando sobre artigos previstos no Código Penal. Então, se a penalidade estiver prevista no Código Penal, obviamente que a penalidade pode ter outros agravantes se estiverem previstos dentro do Código Penal, e aí, consequentemente, você pode sofrer as sanções previstas nessa outra lei, nesse outro código que nós temos, e as suas inúmeras composições dos seus vários ativos. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser preso a partir do momento que você execute algo que possa não estar previsto dentro dessas penalidades, mas estão previstas nas penalidades do Código Penal. Já falei do 72, e o artigo 73, está quase acabando, ele fala de multas que são estipuladas em função de maior referência fixada no Poder Executivo. Então, de 1 a 3 décimos do valor de referência, os infratores dos artigos 17 e 58 das disposições para as quais não haja indicação expressa na finalidade. No artigo 73, que fala dessas multas, de 3 a 6 décimos do valor da referência às pessoas físicas por infração dos artigos 13, 14 e 55 do parágrafo único do artigo 64, e por meio de um valor de referência às pessoas jurídicas por infração dos artigos 13, 14, 59 e 60 do parágrafo único do artigo 64. A linha D fala que as multas de meio a um valor de referência às pessoas físicas por infração das alíneas A, C, E, D do artigo 6º. E a linha E fala que a multa é estipulada por meio de 3 valores de referência a pessoas jurídicas por infração do artigo 6º. E dentro do artigo 73, o parágrafo único fala que as multas requeridas, então, elas, neste artigo, serão aplicadas em dobro no caso das reincidências. No artigo 74, os casos de nova reincidência das infrações fica a critério das câmaras especializadas para suspensão temporária do exercício, ou de 2 a 5 anos. O artigo 75, né, do título 4, o cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e escândalos praticados pelo profissional e sua condenação definitiva por crime considerado infame. Aí a história vai estar relacionada com o Código Penal, né? Então vai estar duplamente penalizado, né? O artigo 76 aqui, né, nesse código, né, nessa lei, ela está falando sobre a regimentação, a regulamentação do exercício profissional, né? E as suas atitudes, né, já que está falando como ética, né, disciplina de ética, as regras para viver, exercer profissionalmente de uma maneira ética e cumprir com essas normas e essas regras dentro de uma entidade de classe. O artigo 76 fala que as pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas em lei, então isso é muito comum a gente verificar vários profissionais, não só da agronomia, mas de outras áreas também, pessoas não habilitadas, mas exercendo, dizendo que tem, né, com documentos falsos ou diplomas falsos. Por isso que existe a entidade de classe para justamente fiscalizar essas documentações. Às vezes, para a comunidade, para o consumidor, para o público, o indivíduo só apresenta documentos falsos, né, de diplomas,
e habilitações, né, com carteirinhas, e sendo que esses diplomas e essas carteirinhas não foram verdadeiramente, legalmente habilitadas dentro dos CREAs, dentro do CONFER. Tá? Então, ainda, o artigo 76 fala de pessoas não habilitadas em algumas profissões, independente da multa estabelecida, estão sujeitas às penalidades previstas nas leis de contravenções penais, que foi o que eu falei para vocês, o Código Penal. Né? E no artigo 77, são competentes para lavar autos de inflação aos funcionários designados pelo CREA. No artigo 78, ele fala que as penalidades impostas pelas câmaras, ela deve, dentro de 60 dias, contados a data da notificação, interpor o recurso que terá efeito suspensivo dentro desse prazo. No artigo 1, não será efetuado pagamento de multas, amigavelmente, estas serão cobradas por via executiva. Parágrafo 2 fala que os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o infrator, constituem de títulos de dívida líquida e certa. E o artigo 79, ele fala que o profissional punido por falta de registro não poderá obter carteira profissional sem antes efetuar o pagamento das multas e qualquer e que houver o incorrido. E para a gente poder... Calma. O artigo 6º, para a gente chegar no finalzinho, o título 5, artigo 80, fala que os conselhos, eles constituem, eles têm direitos, né, de poder comprar, de gozar de bens, de rendas e serviços de imunidade tributária total. O artigo 81 fala que nenhum profissional poderá exercer funções eletivas em conselhos por mais de 2 anos sucessivos. O artigo 82 fala que as remunerações iniciais dos engenheiros agrônomos, elas não poderão ser inferiores a 6 vezes o salário mínimo, no que se refere, tem a ver com os honorários, né, e piso, teto salarial, no que se refere aos serviços públicos regidos, né. O artigo 83, os trabalhos profissionais relativos a projetos, eles não poderão sujeitos à concorrência de preços, né, devendo, quando for o caso, ser objeto de concurso. Olha que interessante isso. Quando é para compra de materiais, você pode fazer a cotação, mas para profissionais você não pode fazer. Isso eu não sabia. O artigo 83, do capítulo 5. O artigo 84, o graduado, né, o engenheiro agrônomo, ele estabelece, graduado por um estabelecimento de ensino, quer seja técnico ou superior, o diploma ou certificado, ele deve ser registrado em repartições competentes e só poderá exercer suas funções após o registro nos conselhos regionais. Isso tem alguns artigos anteriores que falam desse mesmo item. O parágrafo único que o graduado, ele será regulamentado e seus currículos e graus de escolaridade. O artigo 85, as entidades que contratem os profissionais nos termos da linha C do artigo 2, eles são obrigados a manter juntos um assistente brasileiro do ramo profissional respectivo. E agora, do título 6 das disposições transitórias, ele tem o artigo 86, né, continuando, são assegurados aos profissionais que se encontrem matriculados em escolas o direito de, então, usufruídos e que venham, de qualquer forma, serem atingidos por suas disposições. O parágrafo único, ele diz que fica estabelecido um prazo de 12 meses a contar a publicação desta lei para os interessados promoverem a devida anotação dos registros nos conselhos federais. Então, você se forma 12 meses para você registrar.
87. Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regional completarão os mandatos para os quais foram eleitos e, no parágrafo único do artigo 87, ele fala que os Conselhos Federais, ficando os atuais presidentes dos Conselhos Federais, completarão seus mandatos, ficando presidente do primeiro desses conselhos, com o caráter de membro do mesmo. E o artigo 88, o Conselho Federal baixará resoluções dentro de 60 dias, a data dessa lei, destinadas a completar a composição dos Conselhos Federais e Estaduais, CONFEA e CREA. O artigo 89, a constituição do primeiro conselho, após a publicação, será escolhida por meio de regiões e grupos de profissionais, e o artigo 90, esses conselhos, eles terão prazo de 180 dias para elaborar os seus regimentos internos, vigorando até a expiração do prazo e regulamentos e resoluções vigentes, no que não colidam com os registros da presente lei. O artigo 91, ele fala que essa lei entra em vigor na data da publicação, e no artigo 92 revogam as disposições em contrário. Então, aí a gente acabou e estudou toda essa lei. Eu não sei como, basicamente o professor leu e tentou explicar com as suas próprias palavras essa lei, mas aqui nós temos os 92 artigos que compõem a lei, a legislação profissional do engenheiro agrônomo. E essas alterações, algumas alterações dessa lei estão representadas nesses parágrafos aqui que ocorreram de 91, 78 e que estão presentes na lei. Eu vou deixar essa lei para vocês façam uma leitura. E assim eu finalizo o conteúdo da disciplina de legislação profissional e e aí eu vou primeiro alimentar o Moodle com as coisas que estão pendentes e depois eu vou dizer como que a gente vai fechar a disciplina, como que a gente vai planejar o fechamento, tá? Eu sei que essa semana é a última semana de aulas para alimentar lá no que é acadêmico, até dia 28 para fechamento. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu estou dando o meu máximo aqui, estou dando aula de manhã, de tarde, de noite, para tentar fechar essas questões e que vocês não fiquem na mão. Obrigado pela atenção e até a próxima.